Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a aula 2 do curso O Mito de Sísifo de Albert Camus, Interpretações. Eu estou fazendo essa gravação assim porque a gente teve um pequeno problema no domingo. A gente fez a apresentação normal, tradicional, mas infelizmente não foi gravada. Então, quem assistiu lá conseguiu pegar o conteúdo integralmente, mas quem não assistiu, né, teve esse probleminha. E aí a gente está fazendo essa gravação de novo, né? Muitas das coisas vão sair diferentes, né? Infelizmente, né? Não tem como a gente repetir, né, integralmente, mas é isso, né? Infelizmente acontece. Vamos lá. Essa é a gravação que era para ser no dia 19, tá? A gravação 3 também já está disponível, foi feita ao vivo também. Era para ter acontecido no dia 20. Então, no certificado de vocês, vocês vão verificar que tem lá 18, 19 e 20. Tá bom? E vamos aqui tentar fazer. Bom, a primeira coisa que a gente tenta se lembrar, claro, é da questão da estrutura do mito de Sísifo, o ensaio, né? É a pergunta fundamental. A gente parte, então, obviamente, para a questão por qual razão o mito, né, e por qual motivo o Sísifo. Claro que é uma pergunta que a gente fez, que a gente faz, e que talvez já tenha sido respondida na aula 1, a necessidade do mito pelo fato de enganar a morte, pelo fato de fazer um paralelo à questão do trabalho inútil, enfim, há uma série de coisas que a gente pode atestar que o Camus põe como importante para eleger o Sísifo como o mito a ser trabalhado. Existe uma questão própria em relação ao mito, né? Por qual razão? Eu peço até licença para a gente falar sobre um texto do Mircea Eliade, né? Em que ele vai falar justamente da necessidade, né, e do uso dos mitos no livro Mito e Realidade, estrutura e função dos mitos, para ser mais exato, né? O próprio Mircea Eliade vai começar o texto informando que as observações preliminares que ele faz na obra dele, que inclusive é importantíssima, muito importante vocês terem Mito e Realidade do Mircea Eliade, é um livro fino, mas de uma importância tremenda. Buscam, obviamente, indicar as características do mito. Só que aqui, nesse momento, muito próprio, o Mircea Eliade vai trazer algumas novidades. Ele vai dizer assim, de modo geral, pode-se dizer que o mito, tal como é vivido pelas sociedades arcaicas, né? E aí vai fazer as definições, que o mito constitui a história dos atos, dos entes sobrenaturais. Então, em uma sociedade baseada nessa mitologia, os entes sobrenaturais têm a sua história, né? E a história das suas ações, que consideravelmente essa história é considerada verdadeira, né? Na mitologia, a história dos dos entes sobrenaturais não pode, de forma nenhuma, ser classificada como algo irreal, uma ilusão, algo que não é verdadeiro. A história dos atos dos entes sobrenaturais, ela é considerada verdade e ela é considerada sagrada. Ela é considerada sagrada porque é uma obra de entes sobrenaturais e ela é considerada verdade porque se refere às realidades dos entes sobrenaturais, então, das suas ações. Então, esse componente de verdade e sagrado, né,
é vista na mitologia desde o seu primeiro momento e posteriormente, claro, com as outras religiões. O mito se refere sempre a uma, entre aspas, criação, contando como algo veio a existir ou como um padrão de comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar que foram estabelecidas. Claro, se a gente pega nessa perspectiva o mito de Sísifo, a gente vai trabalhar a questão nesse comportamento dessa instituição do trabalho inútil. Não, não no sentido de enganar a morte, mas a gente pega o principal, que é o castigo pelo qual Sísifo está sendo, né, está sendo ali castigado. Né? Não é meramente morte. Lembrem-se, né? Lembrem-se do que a gente viu na aula 1. A morte seria definitivamente a coisa mais fácil para o Sísifo, ou um castigo, outro castigo. O trabalho inútil, não. O trabalho inútil, ele tem esse peso. E aí o Mircea Eliade continua, contando como algo veio a existir ou como um padrão de comportamento. Os paradigmas de todos os atos humanos significativos, que conhecendo o mito, conhecem a, entre aspas, a origem das coisas, chegando consequentemente a dominá-las e manipulá-las à vontade. Então, origem das coisas, né, bate muito com o que ele diz anteriormente, no sentido de criação, no 3, né? Não tem como fugir. É um primeiro momento. É um primeiro momento que chega, né? É um primeiro momento que surge, em definitivo, e todos aqueles outros têm a sua componência também relacionadas a este mito, né? Então, aqui nesse momento, claro, a gente dá adeus ao Mircea Eliade, né? E volta, claro, para a apresentação. Então, observando esses aspectos que a gente acabou de ver aí no Mircea Eliade, né? A gente volta aqui para o Camus. Ao mito, né? Não era uma estrutura de pensamento, né? De exemplo, por assim dizer, de uma criação, de uma vivência, muito famoso no século XX. Né? A gente sabe que o século XX é um século mais voltado para ciências, né? É um século mais voltado para as questões que envolvem não só as ciências, mas as tecnologias e uma posição antirreligiosa, né, por assim dizer, uma posição extremamente racionalizada, exacerbada. Então, o mito, né, obviamente, é visto como uma fantasia. Ele não tem esse componente de verdade, né, ou de sagrado, muito por conta dos séculos que estamos. E o motivo do Sísifo, né, foi o que eu já disse para vocês, a consciência perante o trabalho inútil. Bom, a gente parte, obviamente, nesse momento, para a estrutura, né, própria do ensaio, né, como, de certa forma, ele se apresenta para nós, né, a estrutura própria do mito de Sísifo. Né. E aí é importantíssimo ressaltar, né, esses momentos em que aparecem, né, em que nós vemos essas estruturas, né, como ela é criada, né, e o mais importante é como a gente observa, né, cada uma delas e como a gente vai exemplificar aqui. Na aula 1, a gente já falou do mito de Sísifo e a gente já falou um pouco do raciocínio absurdo. Aqui a gente fala um pouco mais sobre o raciocínio absurdo, que é até dividido, né, em algumas partes, e na aula 3 a gente focou mais sobre o homem absurdo e a criação absurda. Então,
a estrutura básica do curso livre ficou essa, né? Então, diante disso, a gente parte para o que a gente pode chamar, né, antes propriamente do que o Camus vai verificar em cada um das suas críticas, né? Os autores que o próprio Camus vai criticar, né? Aqui eu ponho como primeiro deles o Karl Jaspers, né? Mas antes disso a gente pega já a estrutura de um raciocínio absurdo, né? É basicamente a parte central do ensaio do mito de Sísifo, é onde está presente o conjunto de pensamento camisiano. Ele é dividido entre 4 partes, né? O absurdo e o suicídio, os muros absurdos, o suicídio filosófico e a liberdade absurda. Essas 4 partes, né, elas vão dialogar muito sobre uma sensibilidade absurda. Não é uma filosofia racionalizada, não é uma filosofia em que a gente vai observar agora o conjunto de ideias dela, que se põe, né, como uma filosofia sistemática. Não se trata disso. Trata-se, antes de mais nada, de um conjunto de exemplos que o Camus verifica ao longo dos textos, né, para nos fazer, de alguma maneira, conscientes em relação àquilo que ele vai denominar, vai chamar de absurdo, né? Logo no absurdo e o suicídio, a gente já tem uma frase, né, emblemática. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Nesse primeiro momento, o Camus se apresenta, sim, como um filósofo de uma certa ruptura. Agora, é muito engraçado que não é uma ruptura tão radical quanto a que Nietzsche faz, mas definitivamente também uma ruptura no sentido em que, para Camus, os problemas filosóficos do século XVII, XVIII e XIX nada tem de tão importante assim, a não ser a pergunta em a qual o Camus nos faz: se a vida vale ou não a pena ser vivida. É somente depois desta resposta que se pode fazer qualquer coisa, inclusive filosofia. Ciência, filosofia, literatura, tudo isso pode ser feito depois que se responda, obviamente, se a vida vale ou não a pena ser vivida. O livro é dedicado ao Pascal Pia, que é amigo do Camus, foi amigo do Camus durante um certo tempo, o ajudou bastante, e tem uma frase do Píndaro, chamado ó minha alma, não aspira à vida imortal, mas esgota o campo do possível. Depois que a gente lê umas 3 ou 4 vezes o mito de Sísifo, essa frase, em definitivo, começa a fazer algum sentido. Possível é definitivamente a palavra-chave nessa frase. Possível, né, é o que a gente pode verificar, o que está presente dentro das facetas dos homens absurdos, né? Então, eu acho que quando vocês tiverem uma noção um pouco maior da questão do homem absurdo e pegar essa frase do Píndaro e dar uma lida assim mais séria, né? Aí vocês vão perceber essa questão de familiaridade que é grandiosíssima, né? Eu disse para vocês até na aula 1 a respeito do alerta que o Camus faz antes do raciocínio absurdo. Ele diz que as páginas que se seguem tratam de uma sensibilidade absurda que podemos encontrar esparsa no século, e não de uma filosofia absurda que o nosso tempo, para dizer com propriedade, não conheceu. O que é interessante a gente ressaltar aqui, e aí eu estou reforçando o que foi dito na aula 1, é que sensibilidade absurda, uma filosofia baseada em sentimento e em sensações, né? Isso não é uma coisa de outro mundo, mas é definitivamente uma coisa em que muitos filósofos deixaram de se fiar.
e partiram para uma filosofia extremamente racionalista, especulativa, sistemática e por aí vai. Para o Camus, é muito importante a tradição que cuida da filosofia de uma maneira da sensibilidade. Diante disso, o Camus verifica aqui que a filosofia absurda, para dizer com propriedade, o nosso tempo não conheceu. Né? Muito se liga o Camus a um certo absurdismo, né? O que é algo completamente errôneo, ok? Camus é pertencente de uma tradição filosófica pós-Nietzschiana, né? Ele é um Nietzschiano e ele pertence a uma certa escola, por assim dizer, de pensamento do século XIX e século XX, muito grande, chamada filosofia da existência. Isso, basicamente, é o que a gente pode saltar. Filosofia da existência esta, né, que depois passou a ser denominada como uma espécie de existencialismo, algo muito próprio, algo muito peculiar, particular. Quando informado dessa anexação, o próprio Camus rejeita, porque acredita que a filosofia existencial, ou filosofia existencialista, né, não responde os problemas em que o próprio Camus apresenta. Bom, o Camus vai dizer aqui que, de fato, julgar se a vida vale ou não a pena ser vida é responder a pergunta fundamental. O resto, se o mundo tem 3 dimensões e se o espírito tem 9 ou 10 categorias, vem depois. Então, a filosofia e a ciência não são tão importantes quanto a resposta fundamental, que é se a vida vale ou não a pena ser vivida. E o Camus continua. Trata-se de jogos, é preciso primeiro responder. E se é verdade que como quer Nietzsche, que um filósofo, para ser estimado, deve pregar por seu exemplo, percebe-se a importância dessa resposta. A resposta que o filósofo dá. Bom, a gente sabe aqui que a resposta camisiana é que sim, a vida vale ou não a pena ser vivida. E aí ele vai debruçar o pensamento durante esses 4 subcapítulos: o absurdo e o suicídio, os muros absurdos, suicídio filosófico e a liberdade absurda. Mas muitas pessoas que começam a ler o Camus pensam que, na verdade, ele está falando o contrário, ele está dizendo que a vida não vale a pena ser vivida. Né? Não é bem assim. Né? Para início de conversa, não é bem desse modo. E é claro, com uma análise maior da literatura camusiana, do teatro, propriamente dos ensaios, vocês vão perceber que o Camus atesta um valor de vida. Né? Se o século XIX e século XX atestam um valor monetário, capital, né? O Camus ele tenta uma coisa inversa, né? De que, na verdade, esse parâmetro superior que nós, seres humanos, deveríamos ter como valor soberano seria a vida. Algo que não acontece porque a gente sabe que a Europa foi atribuída aí ao niilismo e que os valores ficaram subvertidos. E como o próprio Camus vai dizer no Homem Revoltado, tanto faz dar sopa aos pobres ou queimar crematórios, né? Dá na mesma. Os valores se igualam. Né? E é a mesma crítica que o Camus vai fazer, por exemplo, à fenomenologia, né? Quando ele vai dizer que pedra, papel e tesoura têm uma mesma equivalência que amor, amizade, enfim. É interessantíssimo essa crítica que ele faz. Mas a gente chega lá, eu juro. A linguagem coloquial, digamos, que o Camus utiliza nessas próximas páginas, ela beira, de certa maneira, uma informalidade. Os exemplos que ele utiliza, por exemplo, ele usa um exemplo de um gerente de imóveis, né? de uma loja de imóveis. Ele fala sobre a questão do suicídio. Existe definitivamente uma parte muito pesada
né, por assim dizer, nesse comecinho do absurdo e suicídio, que é assim: matar-se, em certo sentido, é como no melodrama confessar. Confessar que fomos superados pela vida ou que não a entendemos. Então, aqui o Camus já demonstra, né, uma posição não crítica, né, mas, em definitivo, uma posição que diz: se você se matou, então quer dizer que você não entendeu a vida, né, e que ela lhe superou, né? E aí, claro, o Camus vai meio que dar um alento aqui para nós, né? Viver naturalmente nunca é fácil, né? Então, é isso. Continuamos fazendo os gestos que a existência impõe por muitos motivos. O primeiro deles, dos quais é o costume. Você tem costume de repetir os gestos da existência, né? Morrer por vontade própria supõe que se reconheceu, mesmo instintivamente, o caráter ridículo desse costume, a ausência de qualquer motivo profundo para viver, o caráter insensato da agitação cotidiana e inutilidade do sofrimento, né? Todos os requintes, todas as ferramentas que existem na existência, né, são levadas aqui ao último cabo quando nós percebemos que é, agitação do cotidiano ou inutilidade, principalmente diante do sofrimento humano. Para acabar com esse sofrimento, se responde, obviamente, a pergunta fundamental da filosofia: não, a vida não vale a pena ser vivida. É claro que o Camus vai se servir de palavras muito bonitas e de composições de estilo, né, das mais belas possíveis, né? Um momento aqui que salta os olhos, por exemplo, é quando ele diz que um mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios errôneos, é um mundo familiar, mas um universo repentinamente privado de ilusões e de luzes. Pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro ou estranho, né? Claro, isso traz uma, uma imagem, obviamente, quando ele fala o homem sente-se um estrangeiro, nós lembramos imediatamente de Meursault, não tem como a gente não fazê-lo, e aí continua, é um exílio sem solução, porque está privado das lembranças de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. O que é importantíssimo nós ressaltarmos nesse momento, com o que o Camus quer dizer de uma pátria perdida ou a esperança de uma terra prometida, em que ele vai dizer que, por exemplo, ideologias e religiões serão as mais beneficiadas em relação à pátria perdida, terra prometida. O conceito de pátria perdida, por exemplo, que a gente lembra aqui, está muito presente na nostalgia que o Camus admite que nós, seres humanos, temos de que o mundo, um dia, tornou-se claro para nós. E que aí, por uma eventualidade, alguma situação, não sei, o mundo voltou a se tornar indecifrável. Essa é a nostalgia. A terra prometida é a esperança, é a de que construiremos um mundo que possamos compreendê-lo, que possamos fazer parte dele. Em última análise, e não é bem essa análise propriamente que a gente pode referir, é como se o paraíso se instaurasse na Terra. Diante disso, né, nós não temos mais nenhum problema um com o outro, né, e, em definitivo, a Terra Prometida, essa esperança, né, mas não é isso que o Camus propõe. Para o Camus, o absurdo é justamente viver sem essas duas coisas. É a proposta que o Camus nos traz. Ele vai dizer que esse divórcio entre o homem e sua vida, o ator e o seu cenário, é propriamente o sentimento do absurdo. Ok, pessoal, sentimento do absurdo. A gente não pode referir a questão de filosofia do absurdo. Sentimento do absurdo. Ok?
Tem um breve momento aqui, por exemplo, que o Camus vai dar uma cutucada no Schopenhauer. Ele vai dizer assim: em tom de troça, muitas vezes se cita Schopenhauer, que fazia o elogio do suicídio diante de uma mesa bem servida, mas não vejo nisso motivo de brincadeira. Essa maneira de levar o trágico muito a sério não é tão grave assim, mas ela acaba, né? Essa maneira de não levar o trágico muito a sério não é tão grave assim, mas ela acaba condenando o seu homem. Né? Então, certas brincadeiras, né, não devem ser feitas, principalmente brincadeiras com o absurdo. É justamente isso que a gente verifica em O Mal Entendido. O mote de Mal Entendido é justamente isso. No apego de um homem à sua vida, há algo mais forte que todas as misérias do mundo. O juízo do corpo tem o mesmo valor do que o espírito, e o corpo recua diante da aniquilação. Cultivamos o hábito de viver antes de adquirir o de pensar. Né? Mais uma frase extremamente bem vista do Camus aqui, em que a gente observa que, por qual motivo nós pomos a razão como tão superiora, sendo que a primeira coisa que nós aprendemos é a utilizar os sentidos. Então, é isso. Há um momento muito peculiar aqui em que o próprio Camus vai fazer uma crítica, por assim dizer, à relação ao tempo. Tudo isso vai estar voltado, claro, depois a desembocar no Sísifo, mas aqui é importantíssimo a gente ressaltar a questão do tempo, né? Em que ele vai dizer assim, por exemplo, vivemos no futuro. Amanhã, mais tarde, quando você conseguir uma posição, com o tempo você vai entender. Estas inconsequências são admiráveis, porque afinal trata-se de morrer. Chega o dia em que um homem constata ou diz que tem 30 anos, afirma assim a sua juventude, mas no mesmo movimento situa-se em relação ao tempo, ocupa nele o seu lugar. Reconhece que está num certo momento de uma curva que admite precisa percorrer. Pertence ao tempo e reconhece seu pior inimigo nesse horror que o invade. O amanhã, ele ansiava o amanhã, quando tudo em si deveria rejeitá-lo. Essa revolta da carne é o absurdo. E aí é muito importante agora para a gente ter um esclarecimento. Ele faz uma nota de rodapé sobre justamente essa questão. Essa revolta da carne é o absurdo. Aí o Camus faz uma nota, mas não no sentido próprio, mas se trata de uma definição, trata-se de uma enumeração dos sentimentos que podem conter absurdo. Mesmo acabada a enumeração, não esgotamos o absurdo. Então, o absurdo ele tem esse caráter bem flexível, elástico. Né? E é claro, né? É nesses momentos que começam em definitivo, as posições e as críticas, né? Que o Camus vai utilizar, ou elogios, coisas do gênero, né? Sui gênero. A gente vai passar, né? Algumas partes aqui relacionadas ao que foi dito por cada um desses filósofos dentro do mito de Sísifo, ok? Como vocês viram aí, o Jaspers ele é citado somente 6 vezes durante o mito de Sísifo, né? O Karl Jaspers é um filósofo e psiquiatra alemão, né? Não se envolveu com o partido nazista, na época foi perseguido,
até fugiu assim para um canto próximo, mas depois retorna à Alemanha no pós-guerra, justamente para iniciar, junto com muitos outros alemães, aquele processo, né, de reestruturação do Estado alemão. Né? Então, o Karl Jaspers é do bem, tá? É legal, é de boa, é tranquilinho. Né? Ah, o Camus vai citar o Karl Jaspers logo quando ele diz, né, que quando Karl Jaspers, revelando a impossibilidade de constituir o mundo em unidade, exclama: esta limitação me conduz a mim mesmo, onde não me escondo atrás de um ponto de vista objetivo que eu só represento, onde nem eu mesmo, nem a existência do outro podem mais se tornar objetos para mim. Né? Então, é interessante que o Camus faz um comentário, né, que o Jaspers está evocando, após muitos outros, aqueles lugares desertos e sem água, onde o pensamento chega aos seus limites. Né? Como a gente pode dar o passo adiante, né, quando se percebe nessa fala, por exemplo, do Karl Jaspers, né, de que não é possível um mundo em unidade e que essa limitação conduz a reflexão, a nós mesmos, né? Onde não é possível de forma nenhuma se esconder. E o Camus vai dizer: após muitos outros, sim, sem dúvida, mas todos com grande pressa para fugir dali. Muitos homens, entre os quais os mais humildes, chegaram a esta última curva, onde o pensamento vacila. Abdicaram então do que tinham de mais valioso, que era a sua vida. Então, é justamente essa noção de niilismo, né? Isso, de certa forma, se apresenta como uma noção de niilismo, né? Uma limitude em relação ao mundo, uma volta a si mesmo, né? E aí contempla-se onde nem eu mesmo, nem a existência do outro podem mais se tornar objetos para mim. Então, as coisas perderam o sentido, né, de uma maneira extraordinária, né, de uma maneira caótica. Os outros 6 momentos, né, a gente vai citar só 2, né, que é quando o Camus fala que o Jaspers desiste de toda a ontologia porque quer que percamos a, entre aspas, ingenuidade. Sabe que não podemos atingir nada que transcenda o jogo mortal das aparências. Sabe que o fim do espírito é o fracasso. Percorre sem pressa as aventuras espirituais que a história nos fornece e desvenda impiedosamente a falha de cada sistema. A ilusão que salvou tudo, a pregação que nada ocultou. Neste mundo devastado, onde foi demonstrada a impossibilidade de conhecer, onde o nada parece ser a única realidade e o desespero sem remédio a única atitude, ele tenta encontrar o fio de areagem que conduz aos segredos divinos. Né? Então, aqui, o que o Camus ressalta sobre o Jaspers é que o Jaspers entende, né? Ele entende essa absurdidade, né? Ele tem noção dessa absurdidade, mas, apesar dos pesares, ele tem uma noção, né, de equilibrar, né, de tentar aí, de alguma maneira, nivelar o absurdo. Né? Então, por isso que essa primeira crítica que o Camus faz vai ao Jaspers. Né? O outro ponto, né, outro ponto que a gente cita aqui em definitivo, o Leon Sestov, né? É um filósofo ucraniano, certo? Vindo ali da Rússia, da Ucrânia, né? E ali conheceu Paris, né? Conheceu todos os movimentos que ali estão. E o Shestov, né? Já tem uma ideia bem diferente em relação
a essa questão do absurdo, né? O Camus vai falar que o Chestov tem uma obra longa, né, de admirável monotonia, sempre inclinada em direção às mesmas verdades, demonstra sem trégua que o sistema mais fechado, o racionalismo mais universal, sempre acaba, né, batendo no irracional do pensamento humano. Não escapa, não escapa nenhuma evidência irônica, contradição ridícula que desvaloriza a razão. Apenas uma coisa lhe interessa: a exceção, seja na história do coração ou na verdade. Aqui, claro, a gente já observa, né, como o Camus apresenta essa personagem Shestov de uma maneira bem trivial, né, bem, como é que eu posso dizer, bem pouca, né, para fazer um paralelo depois com a fé do Kierkegaard, né? O Chestov também é um homem de muita fé, e uma das coisas que o próprio Chestov vai falar, né, é a questão da crença absoluta, né? Deve-se acreditar na crença absoluta, né, em Deus, né, seja lá o que for, de uma maneira absoluta. Portanto, para o pensamento camisiano, Leon Chestov elege o absurdo como a sua plataforma filosófica, como a sua plataforma de carreira, né? Eu vou só tomar uma água, pessoal, e volto daqui a 5 minutinhos, tá bom?
Ok, retornamos. Bom, então, o Chestov, né, é um existencialista, né, e aí a gente tem, por exemplo, uma das frases, quando o Camus ali nos mostra o pensamento do Chestov, né, tem uma parte um pouco até mais ou menos longa, em que o Camus ele vai dizer assim, que volta ao pensamento em relação ao Chestov, né, um comentador transcreve uma frase sua que merece interesse. O Chestov vai dizer: a única saída verdadeira é precisamente onde não há saída no juízo humano. Senão, para que precisaríamos de Deus? As pessoas só se dirigem a Deus para obter o impossível. Para o possível, os homens bastam. Né? Então, o Camus, a grosso modo, claro, o Camus, a grossíssimo modo, vai dizer que este é o resumo da filosofia chestovoviana, né? Que para pedir, nós precisamos de Deus para pedir o impossível. Então, claro, lembrem, né? Sempre que a gente está com algum problema, o que a gente pede, né? Pede a Deus o impossível, né? Existem músicas, existem falas e coisas do tipo. Creio no Deus do impossível e por aí vai, né? Então, para aquilo que os homens bastam, não há necessidade de pedir a Deus, porque os homens podem realizar tranquilamente a sua tarefa, né? Então, aqui parece muito uma aposta pascaliana, né? Só que muito subvertida. Parece a aposta de Pascal, em que Pascal vai dizer, por exemplo, que é melhor crer do que não crer, no sentido em que, se Deus existir e você crê, você vai para o céu, né? E aquelas coisas mais. E se Deus não existir e você não crê, bem, não tem problema, né? Nada de mal aí aconteceu. Então, é mais ou menos essa a aposta pascaliana, né? E aqui o Chestov meio que subverte essa questão. Ele vai dizer que os homens precisam de Deus para o impossível, né? Porque o possível já basta. E aí, claro, o caminho vai continuar, né? Chestov descobre o absurdo fundamental de toda a existência. Ele não diz, eis o absurdo, mas sim, eis Deus. Devemos remetê-lo a ele, mesmo que não corresponda a nenhuma de nossas categorias racionais. Né? Então, aqui a gente tem, para o Chestov, né, o absurdo é como se fosse uma espécie de Deus. E sendo assim, nós devemos levar ao limite, né, ao limite mais que extremo, e assim acreditar em Deus, né, infinitamente, abundantemente, absurdamente, por assim dizer. Para que não haja confusão, o filósofo russo insinua até que esse Deus talvez seja um pouco odiento e odioso, incompreensível e contraditório. Mas quanto mais seu rosto é hediondo, mais ele afirma a sua potência. Né? Então, o absurdo, quanto mais esmaga, né, para o pensamento do Chestov, mais a presença de Deus está ali, né, como poder. Então, é basicamente isso que o Chestov apresenta para nós. Né? O próximo da nossa lista é o nosso queridinho Soren Kierkegaard. Né? O Camille leu bastante Kierkegaard, não tem para onde correr. Né? Tanto leu que, em definitivo, né, vai dizer que o Kierkegaard também dá o seu salto, né, como o Chestov faz. A posição do Chestov em crer nessa radicalização
do absurdo, né? É um salto, né? E o Camus vai dizer que o Kierkegaard também faz uma coisa parecida, né, com o que o Chestov vai fazer, né? Mas é claro, né, que que antes de tudo isso, antes de referir sobre isso, o Camus vai dizer que definitivamente o Kierkegaard é o mais interessante de todos esses pelo seu pensamento. De fato, os temas do Kierkegaard são muito parecidos com os temas relacionados ao do Camus, né? Eu indico, inclusive, até esse livro para vocês terem uma dimensão sobre, né? Eu indico para vocês esse livro aqui do professor Jonas Ross, né? Chamado 10 lições sobre Kierkegaard, né? Aqui o nomezinho, não sei se vai aparecer, acho que não aparece, não vai aparecer de jeito nenhum, de jeito maneiro vai aparecer. Mas enfim, esse livro é extremamente interessante para a gente ter uma análise geral sobre a obra do Kierkegaard, né? O Kierkegaard é um filósofo aí do século XIX, né? Dinamarquês, muito preocupado com as questões voltadas para a não epistemologia, né? Isso já não era mais uma coisa da época, mas para outros assuntos dos mais interessantes, como a vida, a existência, né? Parece que estava em moda, né? Definitivamente falar sobre esses temas, né? Só pegando um pouquinho aqui do que o Ross fala na introdução, né? Kierkegaard procura considerar radicalmente a finitude humana no desenvolvimento da sua filosofia. Entretanto, percebe que podemos nos relacionar mal à finitude e por isso a pensa sempre em relação dialética com a infinitude. Essa relação atravessa todos os grandes temas de sua obra e quando se tem consciência dela, muitos de seus conceitos se tornam mais claros, né? Quando de fato a gente tem essa relação entre a finitude e o infinito, né? Presente, claro, aqui na obra do Kierkegaard, que vai travar aí diálogos interessantíssimos como a angústia, desespero, né? Questão da fé, amor, repetição, né? E existência, lógico. Então, indico para vocês, é muito bom esse livrinho da editora Vozes, né? São poucas páginas, mas muito poderoso e muito importante para conhecer o pensamento do Soren Kierkegaard, né? Que, como eu disse, o Camus vai dizer que é o mais interessante dentre todos esses aqui que estão analisados. Porém, contudo, todavia, o Kierkegaard também dá um salto, né? E para o Camus, talvez esse seja o pior salto de todos. O sacrifício do intelecto, né? Que ele vai dizer. Ele vai dizer que este efeito do salto é bizarro, mas não deve nos surpreender mais. Ele faz do absurdo o critério do outro mundo, enquanto não passa de um resíduo da experiência deste mundo, né? Então, o Camus fala aqui que o Kierkegaard propõe um absurdo como uma contraparte, né? Quando, na verdade, o Camus aqui já verifica que é uma experiência, né, deste próprio mundo. Não preciso me perguntar a que emocionante predição se vincula a esta atitude. Só preciso me perguntar se o espetáculo do absurdo e seu próprio caráter a legitimam. Quanto a isso, sei que não é assim. Considerando novamente o conteúdo do absurdo, podemos compreender melhor o método que inspira Kierkegaard. Entre o irracional do mundo e a nostalgia rebelde do absurdo, ele não mantém o equilíbrio.
não respeita a relação constitutiva, para falar com propriedade do sentimento do absurdo. Certo de não poder escapar do irracional, pode ao menos salvar-se desta nostalgia desesperada que lhe parece estéril e sem alcance. Mas se pode ter razão neste ponto em seu juízo, não ocorre o mesmo com a sua negação. Se substituir seu grito de rebeldia por uma adesão furiosa, ele será levado a ignorar o absurdo que o iluminava até então e a divinizar a única certeza que daí por diante terá, o irracional. Então, para o Camus, né, esse é um outro problema, um outro erro, né, em que o Kierkegaard vai aí se apoiar, né? Mas aqui na frente ele vai falar. Nada mais profundo, por exemplo, que o ponto de vista de Kierkegaard, segundo o qual o desespero não é um fato, mas um estado, o próprio estado do pecado, pois o pecado é o que afasta de Deus. O absurdo, que é o estado metafísico do homem consciente, não conduz a Deus. Talvez essa noção se esclareça se eu arriscar o disparate. O absurdo é o pecado sem Deus. Né? Aqui já é o Camus falando em relação a isso. Né? Um contraponto, claro, ao que o Kierkegaard pensava em relação ao absurdo. Tudo isso aqui, né, que o Camus vai falar em relação a esses autores, né, é de uma posição crítica, de que todos estes tentaram, de alguma maneira, né, de bom tom, bem intencionados, sei lá, de alguma maneira, sim, tentar travar um diálogo, né, e tentar resolver essa questão da existência. Né? Mas, no pensamento camusiano, nenhum deles correu bem nessa atitude. Né? E o Kierkegaard foi um desses que ficou pelo caminho. O próximo da lista é o Heidegger. É muito rápido a passagem dele. O Camus não fala muito sobre ele. É só uma parte em que ele diz que o Heidegger considera a condição humana, né, fria, né, friamente considera a condição humana, como se, por exemplo, nos escritos do Heidegger não tivesse uma paixão, um patos em relação à condição humana, mas parece uma análise fria e crua sobre o que é a condição humana, né? E anuncia que essa existência é humilhada, né? A única realidade é o cuidado em toda a escala dos seres. Para o homem perdido no mundo e suas distrações, tal cuidado é um breve e fugidio medo. Mas eis que esse medo toma consciência de si mesmo e torna-se angústia, ambiente perpétuo do homem lúcido, no qual se reencontra a existência. Né? E o Camus faz um gracejo aqui, ele vai dizer: esse professor de filosofia escreve sem tremor e na linguagem mais abstrata do mundo, que o caráter finito e limitado da existência humana é mais primordial que o próprio homem. Ele se interessa por Kant, mas é para reconhecer o caráter limitado de sua razão pura. Tudo isso para concluir, ao cabo de suas análises, que o mundo nada mais pode oferecer ao homem angustiado. Né? E isso vai ser algo que o Camus não vai acreditar, o Camus não vai gostar dessa posição do Heidegger, né, de que o mundo nada mais pode oferecer ao homem angustiado. Né? O Camus vai dizer que sim, muitas coisas ainda podem, né? O que a gente já via no Kierkegaard em relação a isso, né? O Heidegger aqui diz o contrário, né? Mas basicamente isso é pouquíssima coisa, né, que o Camus fala sobre o Heidegger. Não fala bem, né? Definitivamente Camus não era um fã de Heidegger, né? Se leu 2 ou 3 coisas foi muito, então é isso, né? E para encerrar a nossa lista, né, o último da lista é justamente aí o pai
da fenomenologia, muito estudado, né? Tá, atualmente tem uma certa vertente, né, da psicologia chamada psicologia fenomenologia psicológica, enfim, algo que mistura as duas coisas, psicologia e fenomenologia, né? Ainda não adentrei isso, não sei se adentrarei, mas o que o Edmundo Husserl, ou Edmund Husserl, né, nos informa é que esse universo, né, esse mundo, nos é apresentado, nos é dado como esse fenômeno, né, esse fenômeno. Por isso que é fenomenologia, estudo dos fenômenos relacionados à capacidade de percepção e apresentação daquilo que o mundo pode nos oferecer. Ok, aí onde é que está o problema? Né? Onde é que está a questão primordial aqui que o Camus, por exemplo, realiza a crítica? O fato de que há uma equivalência. O absurdo aí vai se equivaler. Vamos lá. Num plano completamente diferente e do método, por seus próprios exageros, Russell e os fenomenólogos restituem o mundo na sua diversidade e negam o poder transcendente da razão. Então, é tudo apresentação, né? O universo espiritual se enriquece com eles de maneira incalculável. A pétala de rosa, o marco da quilometragem ou a mão humana tem tanta importância quanto o amor, o desejo ou as leis da gravidade. Né? Então, aqui vocês percebem, né, uma sutil crítica que o Camus faz, né, ao Russell, no sentido de uma equidade em relação a tanto sentimentos quanto objetos. Né? O Camus vai falar: pensar é reaprender a ver, a ser atento, é dirigir a própria consciência. Esse é o clamor, né? Esse é o grande clamor da fenomenologia, né? Principalmente nesse âmbito da fenomenologia filosófica, né? A possibilidade de reaprender a ver, a perceber este novo mundo, né, que se apresenta, a ser atento e dirigir a própria consciência. Esse é o clamor que a fenomenologia, né, realiza aí aos seus adeptos, né? Em outro momento, o Camus vai falar que examinei apenas o tema da intenção, posto na moda por Russell, e já aludido com ele. Primitivamente, o método russiniano nega o procedimento clássico da razão. Repitamos, pensar não é unificar, familiarizar a aparência com o aspecto de um grande princípio. Pensar é reaprender a ver, né? É aquilo que o Camus já fala em páginas anteriores. Dirigir a própria consciência, fazer de cada imagem um lugar privilegiado. Então, cada imagem, cada representação dessa nova visão tem, de certa forma, um novo peso sobre a existência. Né? Em outras palavras, a fenomenologia se nega a explicar o mundo, quer simplesmente ser uma descrição do vivido. Coincide com os pensamentos absurdos na sua, né, os pensamentos absurdos na sua afirmação inicial de que não existe verdade, que só existem verdades. Né? Então, a fenomenologia chega aí, claro, como essa vasta apresentação de verdades. Qual o problema em relação ao absurdo? Né? Ocorre, né? Logicamente, ocorre um problema em relação ao absurdo, né, no sentido, né, primeiro, de equivalência, raciocínio paralelo, né, e esse desatrelar da razão, né, dessa maneira que o Kierkegaard realiza aqui. Né. Mesmo que o espírito não existisse, existiriam suas leis. Compreender, então, que de uma verdade psicológica, Russell pretende fazer essa regra racional.
depois de ter negado o poder intrigante da razão humana por este viés mergulhado na razão eterna, né? Então aqui a gente percebe, claro, as transformações da própria filosofia russelliniana, né? E uh, a distância entre o Deus abstrato de Russell e o Deus fulgurante de Kierkegaard não é tão grande. A razão e o irracional levam à mesma predicação. Na verdade, o caminho importa pouco, a vontade de chegar basta para tudo. O filósofo abstrato e o filósofo religioso partem do mesmo desconcerto, que se apoiam, né, na mesma angústia, né? Então, aqui a gente vê. Uh, e aí, em definitivo, o Russell, né, a razão termina não tendo limites. O absurdo, pelo contrário, fixa seus limites, porque é importante para acalmar sua angústia. Kierkegaard, por seu lado, afirma que um único limite basta para negá-la, mas o absurdo não chega tão longe. Esse limite, para ele, só visa as ambições da razão. O tema do irracional, tal como é concebido pelos existencialistas, é a razão que se enreda, que se liberta ao se negar, né? Então, que a gente tem essa apresentação dessa crítica de fenomenologia, né? Talvez muito, né, pelo que o Camus já lia de Russell através do Merleau-Ponty, né? O Camus, para finalizar, vai dizer assim: no universo de Russell, o mundo fica mais claro e o apetite de familiaridade que reside no coração do homem torna-se inútil. É tudo reapresentação de visão, né? Aquilo que a gente pode ver, aquele fenômeno que a gente pode visualizar, né? É tido como verdade. Fica mais claro o apetite de familiaridade que reside no coração do homem, né? Torna-se inútil. No Apocalipse do Kierkegaard, por exemplo, né? O desejo de clareza deve renunciar se quiser ser satisfeito, né? Então aqui a gente tem de fato a questão do suicídio filosófico. Para o Russell já é uma modificação na estrutura da cognição, é reaprender a ver, né? Não se resolve o problema do absurdo reaprendendo a ver. Bom, basicamente isso, né, que a gente apresenta. Essa parte do homem absurdo ficou com o terceiro capítulo, a terceira aula, né, que vocês depois colocam para assistir, ok? Queria agradecer demais, tá? Queria agradecer muito a participação, né, de todos e todas, né? Esses dias foram muito bons, interessantíssimos, né? Cheios de, de atividades e coisas do tipo. E já convidar vocês, né, para o próximo mini curso, que será no dia 22, 23 e 24, né, sobre o homem revoltado, né? A gente vai fazer também uma análise, primeiramente sobre a questão da passagem do absurdo para a revolta, né, como é apresentado ali, né? Depois a gente vai ver como vai ficar a questão da as outras questões que envolvem, por exemplo, assassinato, história, revolta, né? O Camus verifica tudo isso dentro do ensaio, então a gente vai verificar tudo isso nesses 3 próximos dias, 22, 23 e 24 de julho, ok? E é isso, gente. Um abraço. Obrigado demais pela presença de todos nesse mini curso, tá? Em breve a gente está expedindo aí os certificados, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite e até a próxima.